chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Chame ele para entrar na sua casa, vamos lá. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glória a Deus. Faz um milagre na nossa vida, Espírito Santo. Glória a Deus. Você prestar atenção, pode sentar, queridos. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, mexe com o meu interior. Sara todas as feridas. Aí depois me ensina a ter santidade, porque para agradar a Deus, nós precisamos ter santidade, amém? E tem gente que diz assim, não pastor, essa coisa de santidade é coisa de gente cafona. A Bíblia é muito clara, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Quer dizer, tudo você pode nesse mundo, mas nem tudo convém você a fazer. Tem coisas que desagradam a Deus, amém? Encher a cara de meia agrada a Deus? Não. Não, né? Ir lá usar uma droguinha agrada a Deus? Não. Né? A dose mais forte é Jesus, né? Mas tem pessoas que às vezes não conseguem se libertar de isso, então elas clamam a Deus e Deus nos liberta, amém? Tudo é com paciência, irmãos. Nós somos tão... Sabe, o ser humano, ele é uma pessoa assim, ele é um ser muito teimoso, por natureza. E o diabo, ele é tão astuto, e nós somos tão ingênuos, que às vezes ele nos enrola. E às vezes nós demoramos para enxergar as coisas. Ele consegue tapar a nossa visão, ele consegue nos enrolar. Por isso que Jesus disse que nós temos que ser simples, como as pombas, e astuto, inteligente como a serpente. E não é fácil assim. Não é fácil. Você não consegue o tempo inteiro vigiar. Você não consegue o tempo inteiro estar vigilante. A gente, muitas vezes, nossos pensamentos, eles viajam, né? A gente vai longe com os pensamentos. E muitas vezes a gente não se toca que há, além de um mundo natural,
há um mundo espiritual. E é nesse espiritual que nós temos que vencer, para o nosso natural ser uma bênção. Amém? E às vezes a gente não consegue separar as coisas. Mateus capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava olhando ali, que hoje eu já não tenho. Há 10 anos atrás eu não errava uma letra de uma música. Hoje eu já tenho que estar olhando para lembrar. Eu tinha muita dificuldade em decorar. Hoje eu já não tenho mais. É a idade, né? Os neurônios queimando e a gente vai. E eu estava olhando aqui tanto instrumento, né? E nenhum músico. Aí eu pensei, meu Deus, faz 15 anos que eu não boto num teclado. Será possível que eu tenha que pegar um teclado de novo, começar a tocar de novo? Mas se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer, amém? Porque louvor é uma coisa tão importante na casa de Deus. O louvor liberta, ele transforma, ele cura. Ele faz coisas por nós que você não tem noção. Mateus capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e lhe deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amém. Gente, eu hoje pela manhã eu estava pregando essa mesma palavra. E Jesus aqui, ele é muito claro. Quando ele fala que nós podemos, tanto aquela geração como a gente, ouvir a palavra e compreendê-la 30%, 60% ou 100%. Muitas pessoas hoje ouvem a palavra de Deus. O Evangelho, ele nunca foi tão divulgado como de 20 anos para cá. E todo mundo sabe que é por causa da internet. Então o Evangelho está sendo pregado no YouTube, no Facebook,
Em todas as mídias sociais tem algum pastor que está pregando a palavra. Tem alguns também que estão falando bobagem, mas tem gente séria muitas vezes pregando a palavra de Deus. Então ele está chegando nos 4 cantos do mundo. Porque o país pode ser o país mais pobre que seja. Lá tem internet. A África, os africanos, muitos deles falam 4 idiomas, nós falamos 1. E tem uma internet muito potente naquele lugar, naquele continente. Até maior que a nossa. Então, em todos os lugares, você vai numa tribo indígena, eles continuam com os mesmos costumes, com as mesmas tradições, mas lá na casa do pajé tem uma TV e tem um computador. E alguns até têm um celular muito mais potente do que o seu. Por quê? Porque a internet, ela dominou. Então não tem, ninguém vai ter desculpa para quando o Senhor Jesus chegar diante de você e dizer: eu não ouvi a tua palavra. Nunca me falaram disso. O mundo não tem mais essa desculpa. Porque o Senhor Jesus, ele disse que a palavra dele tinha que chegar até os confins da terra. Então as pessoas, os discípulos saíram pregando. E aos poucos foram se levantando igrejas, foram se levantando templos. E os pastores foram pregando, os sacerdotes foram pregando. Quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, era muito difícil ser cristão. A perseguição era muito grande. Eu não sei quanto tempo faz que o senhor se converteu, pastor Osmar. A gente, não, eu sou mais velha que o senhor. A perseguição era muito grande. Se você inventasse de evangelizar, Jesus, você levava corridão. Botava os cachorros em você. Hoje não. Hoje se divulga com carro de som, se divulga com jornal, se divulga nas mídias sociais. Gente, nós temos um presidente que diz que é evangélico. Você já viu isso? Pelo menos a esposa dele, a gente tem certeza que é. Ele prega Jesus, né? Se ele se converteu, está bem convertido, a gente não sabe, mas ele professa a fé em Jesus. Quando que alguns anos atrás diriam: não, ser cristão é povinho, é gentinha. Na época eu ouvi isso. Só gentinha que se converte. Só povinho. Nós temos advogados, nós temos deputados, nós temos médicos, nós temos tudo quanto é tipo de, tudo quanto é profissão, tudo quanto é tipo de pessoa. Nós temos gente rica, gente pobre, gente classe média. Hoje estão nas igrejas. Artista conhecido, desconhecido. Hoje estão buscando o Senhor. Por quê? Porque o Evangelho, ele se propagou. Então nós temos expressão, amém? Nós temos expressão, nós temos liberdade de falar de Jesus. Não é vergonhoso, não precisa ser escondido, né? E se a gente recebe perseguição hoje, quem se converte hoje, o que as pessoas dizem assim? Bota comida no meu prato, não me sustenta, não tem nada a ver com a minha vida. Ninguém mais se mete na vida do outro. Não existe mais aquela perseguição religiosa que havia no passado. A gente pagava um preço muito sério. Mas o Evangelho foi se propagando. Só que da mesma forma, nós precisamos ouvir a palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós assimilamos só 30%. É difícil quem consegue assimilar 100%. Você pega uma igreja com 1000 pessoas, se 40%, se 60% ser dizimista, é muita coisa. 40% é certo, mas 60% dificilmente. Por quê? Porque as pessoas não assimilam, não aceitam. Então, ela não aceita aquela parte. Outras pessoas, você vai ver, tem muita vitória na família, mas em outra área tem muita derrota. Por quê? Porque ela não consegue crescer naquela outra área. Então ela está sempre em busca de alguma coisa. E por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós tenhamos crescimento espiritual, nós sempre vamos estar buscando em Deus algo, porque nós necessitamos disso, amém? A nossa alma anseia pelo Deus vivo. A nossa alma precisa de Deus. Nós necessitamos dele para todas as coisas. É claro que tem alguma área da nossa vida que às vezes nós somos bem deficientes. E o diabo, ele sabe. Ele sabe exatamente o ponto que ele pega você.
E é aí onde você tem que aprender a vigiar, cuidar e ver se você não está sempre na mesma luta, sempre na mesma situação. Passa, vence uma luta, passa 2, 3 meses, ou então tem gente que passa um ano, daqui a pouco a mesma luta retorna. Você nunca venceu ela. Você está sempre na mesma guerra, sempre na mesma situação. Pastora, por que isso? Deus não abençoa? Deus abençoa, irmãos. Amém? Deus nos abençoa em todos os cultos que nós viemos. Nós recebemos a bênção de Deus. É que às vezes nós não conseguimos confiar o suficiente nele na hora da tribulação. E aí, o que a gente faz? A gente entra em desespero, a fé vai lá para o pé, e a gente termina entregando as bênçãos da gente muitas vezes para Satanás. Então nós precisamos o quê? Crescer espiritualmente. Crescer como? Crescer de dentro para fora. Amém? Aquela música ali, entra na minha casa. Por que ela fez tanto sucesso? Gente, não tem credo religioso que não cante essa música. Quanto tempo faz teu pai morrer? 11 anos já. Quando meu sogro morreu, ele morava em Criciúma, e a gente foi de Joinville a Criciúma, chamaram. A gente saiu de noite, né? Chegamos lá de madrugada, por isso, né? E chegamos lá, já chegamos direto no velório. Era uma noite muito fria. E ele foi 25 anos evangélico, mas ele foi de uma igreja meio neopentecostal. Não vou falar o nome de igreja. E aí no outro dia ele ia ser enterrado. E na hora lá, nós éramos cristãos, uma irmã do pastor Célio, alguns membros da igreja dele, mas não apareceu pastor nenhum para fazer o ato fúnebre. E na hora, as irmãs, as tias do pastor, chegaram no pastor Célio, mas parece não, ele era o que mais sentia a dor. Chegaram nele e disseram, nós vamos enterrar ele assim? Sem uma oração, sem nada? Tu tem que fazer alguma coisa. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse, Jesus. Aí ele olhou para mim e disse, bem, eu não tenho condições, quem vai fazer é tu, né? Eu digo, amém, né? Então vamos lá, vamos fazer um ato fúnebre aqui. Mas tinha mais de 300 pessoas nesse velório. E eu na hora assim, disse, Deus, cara, eu já estou, pastor, tu já tinha feito vários atos fúnebres, eu gosto muito de quando uma pessoa morre. Ai, irmãos, não quero que vocês morram, não vou entender. Não vou entender mal, irmãos, mas eu gosto de fazer ato fúnebre, por quê? Porque tu pega muita gente, Então, eu gosto que tem gente que até que tu prega a palavra. O último ato fúnebre que eu fiz lá em Joinville, Jesus, no outro dia, eu tinha saído para fazer, eu fiz o ato fúnebre no sábado, no outro dia eu fui numa igreja e a gente congregava na sede, né? A família da morta veio na igreja falar para o pastor Zaqueu que nunca viram um ato fúnebre tão lindo, que vieram ali agradecer e testemunhar ainda. Voltaram tudo. Então eu gosto de fazer ato fúnebre, porque tu pega muita gente incrédula. Só que lá eu não fui preparado nenhuma, porque eu nem tinha igreja. E aí eu entrei no carro e disse, Senhor, claro que eu tinha a Bíblia, peguei a Bíblia e disse, vou fazer, eu disse, tá Deus, mas e agora? A maioria aqui é incrédula. Eu não sabia que o povo, que tinha uns 4, 5 irmãos da igreja que eu sou. Eu não conhecia as pessoas. Eu disse, agora o que eu vou fazer? Aí eu disse, tá. E o pastor Célio, meu Deus, quanto mais eu ministrava, mais chorava, só por Deus. E aí, eu cheguei na beira do caixão e comecei a cantar essa música como Zaqueu. Gente, virou um coral. Mas todo mundo cantava. Não tinha um. E os irmãozinhos lá da igreja do meu sogro chegaram para perto e soltaram o verbo, né? E foi aquela glória. Foi uma bênção criada por mim. A glória de Deus se manifestou de uma forma tremenda. Deu gente, parente chorando, incrédulo chorando, Deus moveu ali.
E aí o que você está querendo dizer com isso, pastora? Que essa música, ela fez tanto sucesso por quê? Igual aquela da Aline Barros, Ressuscita. Porque são músicas que mexem com o interior das pessoas, que tratam da alma das pessoas. E as pessoas hoje elas andam aí como? Depressivas, angustiadas, tristes, sem direção, cheias de problemas de alma. Eu fiz até um videozinho, botei lá no Facebook, que eu estava vendo essa semana. 11% cresceu o número de vendas de antidepressivos e remédios para ansiedade. Em vez de diminuir, está crescendo. Agora você imagina depois que passar toda essa pandemia, como é que esse povo não vai ficar? Porque isso está afligindo a alma de muitas pessoas. No início veio, todo mundo ficou apavorado, mas agora, irmãos, é só usar o alquinho e a máscarazinha que você não pega. Amém? Aprendemos a nos defender. Não pega, é só tomar certos cuidados. Mas a ansiedade que gerou toda essa situação, depois, como é que não vai ficar essa gente? Acarretando o emprego, acarretando algumas situações que, graças a Deus, em Antônio Carlos nós não estamos sentindo. Mas o que vai ser de nós, se não for Deus? Amados, as coisas aí fora, você pode até não estar sentindo, mas elas estão ficando cada vez pior. Cada vez pior. O ano passado, quem lembra quando o mar foi para dentro e depois voltou e veio e fez aquele estrago todo na beira? Agora, houve o mar, né? E foi um tsunami fraco. Quando se ouviu falar isso no Brasil? Quando se ouviu falar que a terra tremia no Brasil? Você não já tremeu várias vezes? Jesus nos falou sobre isso? Nos falou. Amém? Quem predisse todas essas coisas? Deus do início. Deus dos primeiros tempos. Deus. Que Deus há como esse? Nenhum. O que ele diz para nós? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, que muitas vezes a gente para e diz, Senhor, por que o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito que tu tens comigo? Para que eu nasci? Para onde que eu vou? Você não é uma planta que nasce, cresce, reproduz e morre. Você é um ser humano, um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os teus dias, diz a palavra de Deus, que foram escritos e determinados. Há um propósito de Deus nas nossas vidas. Nós somos as pessoas privilegiadas que Ele deu um entendimento para conhecer a sua palavra. Muitas vezes nós pegamos 30%, 60% ou 100%. Mas nós vamos sempre estar aprendendo, porque Deus é um Deus tão imenso, é um Deus tão grande, que nós nunca vamos conseguir aprender tudo. O dia que nós estivermos prontos, Ele recolhe. Então nós estamos que estar sempre buscando crescer, irmãos. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com a parte financeira. Às vezes estão muito preocupadas, tudo bem, quem tem problema de saúde, às vezes sente dores. Às vezes está muito preocupado com o outro familiar. Mas nós temos que preocupar em crescer espiritualmente, em conhecer a palavra de Deus. Em conhecê-la. Em adquirir conhecimento, em crescer espiritualmente. Como que eu cresço, pastora? Quanto mais luta você tiver, mais você vai crescer. Eu não quero luta. Eu não quero luta. Mas a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Amém? É todas as coisas. Ele disse, o que vocês querem? É só pedir em meu nome. Tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo, nós recebemos. Porque Ele já venceu pela gente na cruz. O que assola esse mundo é o quê? É o maligno. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo está no mundo.
Então as pessoas às vezes se iludem. Eu, francamente, hoje a gente está comentando, eu não sei se eu comentei contigo ou se eu pensei. Eu jamais pensei que eu ia ter que chegar na igreja e falar para irmão assim, o Halloween é do inferno. Gente, olha para a cara da abóbora. A bicha é gostosa, viu? Mas o que aquilo tem de bonito? Já está falando. O que tem? Olha, o que uma bruxa faz? Qual que bruxa foi boa? Tudo que é misticismo é do capeta. Não interessa se é fada, se é pinguim, se é... Ah, não é pinguim, como é que é? Essas coisas aí. Nada disso agrada a Deus. Toda astrologia tem gente que adora. Eu conheci uma pessoa uma vez, inteligentíssima, pós-graduada, diretora de uma escola, cheia de problemas, chegou até mim. Misericórdia. Aí fui na casa da mulher, um dia ela me chamou, fui lá orar. Cheguei lá, ela tinha várias pedras, uma vermelha, uma azul, uma branca. E ela chegava na frente das pedras e E eu olhei para aquilo, eu disse, o que tu faz aqui? Estou energizando. Eu disse, misericórdia, pega a pedra e joga na cabeça, então. Energia, procurando, buscando energia em pedra. Eu disse, Senhor, eu vejo coisa, mas de tudo ainda. Gente, tem coisas que, é claro, nós temos uma inteligência. Carnaval gospel, da onde? Arraiar gospel. Da onde? Coisa do mundo para dentro da igreja. Tem festas. A Bíblia é cheia de festas. Deus quer que o povo se alegre. Mas tem festas judaicas, festa das primícias. Tem um monte de festa que a gente pode fazer para se alegrar. Deus não proíbe ninguém de comer, não. Nem de dançar, nem de louvar. Mas tem coisas que lá no mundo as pessoas querem participar. Se não é proibido você ir numa praia, tomar um banho de mar, se estarraçar no sol se quiser, ficar todo queimado, você que sabe. Mas você acha certo você vir na igreja ser uma pessoa cristã e lambda para fazer topless e usar fio dental? Não, errado. Então tem pecado que é pecado e pecado não se moderniza. Não se moderniza. Aí vem dizer que a Bíblia é antiquada. Viu um comentário essa semana? Que a Bíblia tem que ser renovada. Da onde? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Amém. Amém? Agora, pecado sempre vai ser pecado e nunca vai deixar de ser pecado. Não adianta o homem tentar tapar o sol com a peneira. A prostituição é coisa do capeta. Se prostitui quem quer. A gente prega, o povo obedece se quer. Nós falamos que todas as pessoas, o moço e a moça, têm que casar virgem. Nem todos eles cumprem. Mas a gente tem que falar a verdade, amém? Agora, se deixar, o povo lá vão ter, vai virar pior que nos tempos de Noé. O que Deus fez? Mandou o dilúvio, acabou com tudo. Deus ama o homem pecador, mas abomina o pecado. Amém? Amém. Deus nos ama. Mas se a gente começar a pecar, principalmente sabendo a verdade, nós vamos pagar um preço. Uma hora ele vai chegar e vai dizer, ele é bom, mas ele também é juiz. Uma hora ele vai cortar, nossa, e aí? Olha o povo de Israel, pega como exemplo. Gente, os caras iam para a guerra. Brigavam lá, espada e mata esse e vai. Que eles tinham que matar, porque senão eles morriam. Às vezes, depois deles ter 23 mil mortos já. Aí eles pararam e diziam, ai, pecamos. Precisavam morrer 23 mil, 2 mil, eu já teria visto. Mas quando eles estavam com 20 e poucos mil já de derrota, aí eles morriam, contavam pano de saco, se arrependiam, meu pecamos, erramos.
É isso. Ele mostra por quê? Pela própria vontade. Amém? Amém. E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não estou pregando só para vocês aqui, estou pregando lá, ó. Às vezes a pessoa, aí a pastora está me dando indireta. Eu não dou indireta para ninguém. Eu falo aquilo que Deus me leva a falar. Amém. Amém? Nem pensa que eu fico cuidando da sua vida, você está perdendo seu tempo. Hein? Quem cuida de você é Deus. Amém. Deus vê todas as coisas. Amém? Amém. E quando o homem, ele começa com uma consciência disso, que Deus é onisciente e está em todos os lugares, ele começa a pensar, não, espera lá. Estou aqui, estou passando essa dificuldade, mas Deus é comigo. Amém. E Ele vai me abençoar. Basta eu recorrer a Ele. Vou olhar para os montes, de onde me vem o socorro. Amém? Amém. Mas o que acontece? A luta vem, o homem pensa que está sozinho, ele pensa que ele está desamparado, ele esquece de olhar para os montes, ele começa a olhar para o chão, e começa e senta à beira do caminho, e desiste, e para. Nós estávamos comentando aí, meu pastor Célio, meu Deus, por que as pessoas desistem de buscar Deus? Tem gente que para, eu te digo, tem gente que já veio aqui, parou, dá um ano, 2, daqui a pouco está aí de novo. Porque não adianta quando Deus tem um propósito. Você pode tentar fugir dele de tudo quanto é forma, mexe, você vai voltar. Amém. Você vai voltar, você sabe o lugar da bênção. Agora as pessoas têm que entender que elas não podem desistir. Tá ruim, tá pior sem Jesus. Amém? Amém. Vai melhorar, é só você permanecer. As coisas vão se quebrar, é só você permanecer. Tá difícil? Comece a cantar na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da luta. Comece a louvar a Deus. Não tem mais o que fazer? Canta. Amém? Amém. Tem mais o que fazer? Canta. Já orei, já isso, já aquilo. Canta. Louva a Deus, que Ele vai abrir uma porta. Amém. Amém? Assimile a palavra pastora. Eu não consigo assinar. Tem coisa que a senhora fala aí que eu não consigo. Não aceito, pastora. Amém? Você aceitou só 30%, não aceitou 100%. Amém? E assim nós vamos indo. E assim nós vamos indo. Agora tem gente que não assimila 10%. Às vezes, irmãos, nós não precisamos concordar. Nós não precisamos concordar. Mas que fique só entre a gente e Deus. Que a gente não abra a boca para falar. Porque quando você pensa, deixa cair no coração e abre a tua boca, é aí que é onde o diabo vem e pega. Então aprenda a olhar, muitas vezes pensa, entrega para Deus e fica quieto. E você vai ser muito mais abençoado. Tem um ditado que diz que boca fechada Não entra música. Eu sabia que era mosquito, mas tudo bem. Amém? A borboleta. Você sabe que a borboleta, ela antes dela virar uma borboleta linda, tinha uma borboleta linda aqui andando aqui antes. Ela primeiro, o que acontece com ela? Ela é uma lagarta dentro de um casulo. E ela fica ali presa muito tempo. Mas quando ela se liberta, ela fica muito bonita. Amém? Tem coisas que são assim com nós. Às vezes a gente fica preso, encurralado, derrotado, está preso dentro de um casulo. Eu já tive situação assim. Dizer, parece que eu estou dentro de um casulo. Eu estou trancado. Mas de repente Deus agiu e ó, desabrocha tudo. Amém? Amém. Existe um tempo de guerra, existe um tempo que você luta, existe um tempo que você chora, existe um tempo que você tem que esperar, que eu acho que é o mais difícil de todos. Mas existe um tempo de vitória. Amém. Existe um tempo de alegria. Amém. Amém? Existe tempo para todas as coisas. Nós temos que saber passar todas as coisas. Te coloque em pé. Você vai falar com Deus agora.
O que você veio buscar de Deus nessa noite? Ninguém vem na casa de Deus, eu vim para celebrar. Glória a Deus, tem que você vier só para celebrar. Mas geralmente nós dizemos, Senhor, eu preciso disso. E Ele atende, amém? E Ele atende a nossa oração. Fecha os teus olhos. Por que você tem que fechar os olhos? Você tem que entrar no mundo espiritual. Me olhando aqui, você não vai conseguir orar. Quando você fecha os olhos, você entra no mundo espiritual, porque a tua luta é espiritual. A tua luta não é contra a carne e contra o sangue. A tua luta são contra os demônios que muitas vezes tentam te derrotar, tentam atrapalhar a tua vida, atrapalhar teu casamento, atrapalhar a tua estrada. Então fala com Deus.